Olá, meus queridos, bem-vindo novamente ao meu canal Universal Vênus. Para você que é novo aqui no canal, meu nome é Dilcilene, eu moro há 9 anos aqui nos Estados Unidos, no estado de Colorado, sou casada com um americano, israelense, e nosso canal é voltado para muitos acontecimentos. Falamos sobre o autismo do meu filho, sobre acontecimentos aqui nos Estados Unidos, falamos sobre alimentos, falamos sobre muitas coisas. Se você é novo, por favor, se inscreva, dá o like de vocês, não custa nada. Não é verdade? Então, meus amores, eu queria falar para vocês e com vocês sobre amizades, sobre falsas amizades. Eu sou muito criticada, muitas vezes, assim, até pela família do meu marido no passado. Agora eles respeitam, assim, o meu jeito e eu respeito eles também, com muito amor e carinho. Mas antigamente eles falavam, porque ela não gosta de muitas amizades, o mundo não gira em torno só de nós, mas sim de outras pessoas. Só tem que, graças a Deus, eles nunca tiveram tantas decepções com amizades como eu, né? Então, assim, eu sou tão feliz com as pessoas falando, às vezes, no telefone comigo. Eu sou tão feliz, é até chato falar isso, mas eu gosto muito da solitude. Solitude não é solidão, porque eu gosto de estar comigo mesma, eu gosto de estar na minha casa. Por exemplo, eu acabei de chegar da academia, né? Eu estou malhando 2 vezes por semana, gente, muito pouco. Então, eu acabei de chegar, eu vi aquele monte de pessoas, eu conversei com a minha personal trainer bastante tempo e quando eu chego em casa, eu falo, nossa, que delícia ficar sozinha, que delícia ficar no meu canto, sabe? Gosto quando meu filho vai para a escola, que meu marido vai para o trabalho, e eu tenho um tempo para mim. Às vezes a minha mente não pensa em nada, sabe? Assim, eu fico fazendo certas coisas em casa, mas não, sabe, eu consigo ficar assim completamente zen, não penso em nada. E eu sou muito feliz assim. E meu marido me respeita. Ele fala, você deve ter tido muitas decepções para você gostar de ficar sozinha. E um exemplo é a Juliana com o Danilo Gentil, que eu fiquei muito triste por ele. Porque ele sempre fala que ele gosta de ficar sozinho na casa dele, que ele não confia muito nas pessoas. E aí, tá aí o motivo. Ele ajudou a Juliana a vida toda no programa. Pelo que eu sei, ele até quis diminuir o salário dele para manter essa Juliana no programa. E o que ela fez? Assim que ela saiu de lá, ela falou mal dele. Ela quis, tá processando o SBT, muitas coisas. Eu sei que muitas coisas ela deve ter as razões dela, mas trair o Danilo Gentil, isso mostra o quanto o ser humano não é confiável. Não é verdade? Então, assim, às vezes a pessoa, você tem que confiar desconfiando. Ai, Dilcilene, a minha terapeuta, que eu fazia terapia, né, que agora eu também não gosto muito, porque eu tenho que ficar conversando 1 hora com ela, falando coisas que eu nem quero falar, e a minha terapeuta falou, não, a gente tem que confiar, e depois desconfiar. Eu falei, eu desconfio primeiro e depois eu confio. Então, assim, eu tenho um jeito que eu tenho 1000 motivos para não confiar. Eu tive amigos de todas as maneiras no Brasil, principalmente. Como as pessoas gostam de ser falsa, como as pessoas gostam de trair um ao outro. Assim, eu já tive várias experiências. Uma vez eu tirei uma menina de rua, ela tinha problemas no conselho tutelar, uma menina que a família era alcoólatra, ela já tinha 16 anos, e eu fiz tudo para ajudar ela. Ela começou a me ajudar a cuidar do meu filho, e de repente eu vi aquela menina com aquele cigarro na boca, tão magrinha, e aí eu fui descobrindo a história dela, me emocionei e falei, ela pode morar na minha casa, eu posso ajudar ela. E o próprio conselho tutelar da cidade falou, como que você vai ajudar essa menina? Essa menina é uma tranqueira. Essa menina, a gente coloca ela dentro do carro do conselho tutelar. Quando a gente abre lá na cidade, lá no centro lá do conselho tutelar, ela já não tá mais na Kombi, ela abre as portas sozinha, ela sai. Ela não... Eu ficava, nossa, que maldade, que injustiça fazer isso. E eu tinha uma loja, eu tinha 2 lojas. Gente, eu vestia essa menina como uma princesa. Eu fazia tudo por ela. Na primeira oportunidade, mas ela tinha maldade em si, porque ela criou na rua. Ela se criou se virando. E, de repente, eu descobri coisas horríveis que ela estava falando a meu respeito.
coisas horríveis a meu respeito. E às vezes, aí quando ela voltava para casa, assim, ela falava, não, eu não falei isso, mas ela era tão artista que eu acreditava nela. Até, aí passou os anos, uma atriz de mentira, uma atriz, uma pessoa extremamente mentirosa. Graças a Deus que eu estou viva com uma pessoa daquela, sabe? Assim, graças a Deus. E aos poucos eu nem vou contar os detalhes que ela fez aqui, sabe? Mas teve até problema com o meu ex-marido lá, eu prefiro não falar. E aí o que aconteceu? Um tempo atrás, meu filho foi para o Brasil. E aí ela se propôs, mesmo que ela é mentirosa, que ela me traía, mas ela estava sempre querendo conversar comigo, sendo doce comigo. E quando meu filho foi para o Brasil, ela foi no meu sítio procurar o meu filho. E de repente eu ainda falei para ela, olha, cuida dele, não deixa ele fazer nada de errado, que eu mando dinheiro para você, que eu pago você, mantém... Não... Aí ela falou, eu vou levar ele para dormir na minha casa, que hoje ela tem um marido que ela tomou lá da esposa, pegou até os filhos da esposa, um veneno só a pessoa, e é cristã. E aí, o que aconteceu, gente? De repente, o meu filho falou, mãe, a Marisa... não posso falar o nome. Essa pessoa veio me pegar em casa, eu fui para a casa dela de ônibus. E, mãe, sumiu minha carteira com meus documentos dos Estados Unidos, com dinheiro, com tudo. Mãe, sumiu. E eu fiquei... Gente, eu não conseguia passar pela minha cabeça que foi ela que tinha pegado. E eu fiquei pedindo meu filho para procurar, deu um problema para meu filho tirar os documentos para vir para os Estados Unidos. Meu filho perdeu o passaporte, meu filho perdeu tudo. Na época ele tinha green card, ele perdeu o green card, perdeu tudo. E eu ficava assim, gente, como que ele perdeu? Como que ele perdeu? E depois eu fiquei lutando e ela fazendo tudo para o meu filho ficar no Brasil, para ela ficar me dominando daqui, gente. Para ela ficar fazendo eu mandar dinheiro. Teve um dia que Deus me deu uma luz, eu tava dormindo, eu falei, eu vou fingir para ela que eu não tô arrumando os documentos do meu filho. E se meu filho, ela ajudar o meu filho a conseguir vir para cá, meu filho só pode ficar 15, 20 dias. Mas toda pessoa perversa, ela é burra também, né? Todo psicopata, toda pessoa ruim, ela é burra também. E ela acreditou. Então eu comecei a arrumar os documentos do meu filho. Meu filho foi na cidade lá conversar com a Polícia Federal para fazer os documentos das coisas, tudo para resolver as coisas para ele vir para cá. E quando ele entrou no solo americano, eu falei para ela, ele não vai voltar mais. Ela falou, mas como assim? Eu falei, não, eu percebi que você queria que ele ficasse lá para sempre, para ficar me dominando. E eu consegui. E, gente, ela fez tantas outras maldades, foi no meu sítio, pegou coisas minhas, eu tinha construído uma pousada, tinha cama, tinha cobertores, eu tinha deixado mais ou menos pronto, assim, os quartos para alugar. E, gente, ela levou tudo embora. Aí depois eu comecei a perceber que ela que tinha assumido os documentos do meu filho. Aí eu penso, Deus, ela pegou o dinheiro dele também, que era na época uns 600 reais, era mais ou menos assim que ele trocou o dólar dele no aeroporto e ficou com o dinheiro na carteira. Aí eu só falei, Deus, imagina essa pessoa dizendo que é minha amiga, que eu tirei da rua, que eu ajudei. Imagina essa pessoa, gente, num rio, na beira de um penhasco comigo, dizendo que a minha amiga é capaz de fazer uma maldade terrível comigo e ninguém nunca saber. Então eu vejo, e outras pessoas também foi muito falso. Eu tinha uma amiga que, gente, ela é advogada, mas ela era tão burra que ela nem conseguiu passar na prova da OAB. Essa pessoa dizia que era minha amiga, mas me enchia de presentes. Mas ela era tão falsa comigo, que as pessoas diziam, você não sabe o que ela fala de você. Eu falava, mas não é possível, ela é minha amiga, sabe? Ela é minha amiga, eu cuidei do pai dela no leito do hospital, quando o pai dela estava doente, que ela não cuidava, eu ajudei o pai dela. Eu falava, não é possível. E a gente não acredita, sabe, hoje com meus 46 anos, né, logo eu chego nos meus 50, graças a Deus, né, e hoje eu falo, gente, como eu era ingênua, como eu era boba, mas não é só eu, tá cheio de pessoas ingênuas nesse mundo, pessoas que têm amizade a vida toda e um dia tem uma grande decepção, e Gentil e a Juliana é uma dessas.
E não foi isso com ela, eu tive decepções. Hoje eu sou muito grata de nos Estados Unidos eu não ter pessoas que trabalham na minha casa. Porque antigamente eu morava numa cidade pequena e eu precisava de babá para me ajudar com meu filho, eu tinha pessoas para ajudar na casa. E, gente, geralmente elas contam tudo o que se passa na vida da gente, na casa da gente, principalmente em cidade pequena. Eu não tô falando todo mundo, que tem pessoas que precisam trabalhar, que pessoas que é honesta, que tudo que o dinheiro é muito sagrado da faxina que elas fazem, não é verdade? Então, mas aí, de repente, uma pessoa ia na minha loja e falava, olha, a menina que trabalha na sua casa falou isso, falou aquilo. Então, eu fui amadurecendo minha mente e hoje eu tenho, eu tenho assim, eu me afasto das pessoas. A pessoa pode me agradar, as pessoas podem me tratar super bem, sabe? Eu tenho uma ex-vizinha que é uma pessoa que traz, que agora eu mudei, né? Eu comprei minha casa, graças a Deus, e a gente mora um pouco longe, mas antes, há uns 4 meses atrás, ela levava comida pra mim, que ela é mexicana, uma pessoa super gentil, levava comida pra mim, tinha dia que batia na porta todo dia, gente, eu falava, gente, mas parece coisa coisa da roça onde eu morava, que as pessoas não ligam pra avisar, porque que não me avisa que tá chegando? Então tocava a campainha, não, batia na porta, que na minha casa não tinha campainha, e trazia comida pra mim, trazia doce pra mim, eu não bebo bebida alcoólica, às vezes ela tava fazendo um churrasquinho lá com a família dela, trazia uma bebida pra mim, eu não bebo, e não fumo e não tomo café agora. E aí o que acontece? Eu ficava um pouco... Meu marido falava, mas ela gosta de você, ela quer ser sua amiga. Às vezes ela vinha pra minha casa com o filho dela, ficava 2, 3 horas. Sério, gente, 2, 3 horas que eu ficava, meu Deus, que horas que ela vai? Eu não estou falando mal dela. Eu não estou falando mal dela, eu gosto dela, sabe? Mas o fato de eu ter vivido experiências ruins, eu sempre fico assim no meu canto. Eu gosto dela, gosto da família dela, dos filhos dela, mas eu fico sempre no meu canto. E uma vez ela falou, mas você não gosta de amizade, você não gosta de ficar saindo, você não gosta disso. Praticamente colocou para baixo. Eu falei, não, mas eu sou assim mesmo, eu gosto de ficar na minha casa, eu gosto de sair com meu marido, com meu filho, eu gosto disso. Mas ela não entende que eu tive muitas decepções, não é verdade, com pessoas. E aí você fala, ai, Dilcilene, você teve muitas decepções com pessoas. Se você não tem, é porque você muitas vezes não percebe ao seu redor. Porque às vezes a própria família da gente é traiçoeira. Se você consegue uma coisa a mais, eles ficam com raiva. Sabe, você entendeu? Então, quando eu estava comprando a minha casa, ela estava na minha casa, ela vinha na minha casa, mas eu não contava. Eu não falava absolutamente nada. Eu não falei no meu canal, eu não falei nada dos meus sonhos, né? E aí, o que aconteceu? Quando eu comprei minha casa, eu já tinha fechado o negócio, tudo direitinho, assinado tudo. E aí eu falei para ela, olha, eu comprei uma casa, sabe? Não é grande, mas tem 3 andares, é confortável. E ela, oh, graças a Deus, eu sou sua melhor amiga, que bom que você me contou, eu te amo. Por que você não me falou antes? Eu falei, porque eu esperei dar certo primeiro. Então, hoje, graças a Deus, eu aprendi que as coisas primeiro dão certo e depois você conta. E eu tenho uma felicidade muito grande de gostar de estar comigo mesma. Eu sinto, nossa, se dá a hora do meu filho chegar da escola não chegou, eu fico muito preocupada, porque eu fico com saudade. Meu marido, eu ligo pra ele gente, ele liga pra mim umas 10 vezes por dia, eu ligo pra ele umas 10 vezes por dia. A gente é muito apegado um ao outro, a gente é muito, qualquer coisa que ele, às vezes até ele vai comer uma comida que não é saudável, ele me liga, oh, será que eu devo comer essa comida? Assim, então tudo a gente conversa. E o meu filho mais velho, a gente conversa muito, mas ele tem mais agora o lado americano, que ele veio pra cá muito novo, então ele não é mais tão apegado, grudado comigo, ele não me pede mais opiniões das coisas como antes e antigamente. Então hoje eu vivo uma vida, eu fui muito traída. Aí você fala assim, Dilcilene, eu falo, mas eu percebi só anos depois por que eu continuava com aquela amizade. Aí você fala, mas não é só comigo. Acontece isso, olha o Danilo Gentil,
Olha o que a Juliana que fez com ele, trabalhou anos com ele. Não importa o que aconteceu com ela e aquele Evandro Mesquita, mas ela falou que o Gentil não ajudou ela, não fez nada para proteger ela, e ele mostrou um vídeo que ele quis ajudar ela, que ele quis que ela punisse acho que é o nome Evandro Mesquita, né, meus amores? Tem um outro... Quantos casos eu vejo no Brasil de traição de amigos? Eu vi uma vez um amigo que confiava tanto no amigo que, ao invés dele colocar o dinheiro dele no banco, ele deu para o amigo guardar. Ele deu para o amigo guardar, então ele ia guardando para ele comprar o próprio supermercado dele, que ele alugava um supermercado. E depois o amigo dele tinha usado todo o dinheiro e tirou o mais precioso. Hoje esse rapaz mora no céu, pelo melhor amigo. Né? Eu vi outro dia aquela Giovana que tem as crianças, que adotaram aquelas crianças na África. Ela tinha uma melhor amiga que fazia podcast com ela. E de repente ela não quis mais saber da amiga, ela invitou a amiga. Teve aquele casal, aquela que o irmão e as esposas, a irmã era casada com um rapaz e o rapaz era casado com outra menina. Eu só sei que teve uma enrolação lá, família rica, e eles as duas moças tinham um caso junto com um deles e o outro não sabia, e quando ficou sabendo, o outro tirou a vida dele. Eram melhores amigos. Então eu vejo o tempo todo coisas de melhores amigos, não é verdade? Quando você sabe mesmo quando é um amigo, quando você tá sem dinheiro, você tá sozinha, ou quando você tá precisando de alguém. E eu admiro essas festas que vai milhões de pessoas, que vai... É porque tá tudo milionário, tá tudo rico, tá tudo bem, sabe? Mas deixa você passar uma necessidade, uma dificuldade, para você ver quem é teu amigo. Aí você vai falar, mas eu tenho amiga há 20 anos. Parabéns para você. Eu também tenho colegas de 20 anos atrás. E sabe o que é mais legal? Porque a gente não convive. Eu moro num país, elas moram em outro, então a gente tá sempre, oi, tudo bem? Que saudade. Mas se a gente convivesse junto dia a dia, eu não gostaria, eu não teria esse prazer mais como antes. Eu gostaria de tomar um café, de jantar uma vez por mês, mas eu não gosto. E eu sou muito feliz que a família do meu marido às vezes brinca comigo. Quando eles vêm para os Estados Unidos, que eles moram em Israel, eles ficam no Airbnb, né? Em casas chiques aí no Airbnb. Então às vezes eles brincam, a gente vai ficar no andar de baixo. Porque ele sabe que eu não gosto muito de convivência. Eu já falei para o irmão do meu marido assim, eu consigo assim ficar com a pessoa 2, 3, 4 dias numa visita na minha casa. Mais do que isso eu não consigo mais. Só tem que eu sou sincera, eu já falo, sabe? Se for preciso eu pago até um hotel para a pessoa ficar, para a pessoa vir durante o dia para a minha casa. Porque é sufocante para mim ficar no meio de muitas pessoas e ficar... às vezes eu não quero nem saber da vida da pessoa. Então, por quê? Porque as pessoas não são confiáveis como a gente pensa. Não são. Aquele Didi, que teve aqueles problemas aqui nos Estados Unidos, aquele cantor famoso, ele andava com pessoas muito famosas. Ele tá lá na jaula. Não importa, ele fez um monte de coisa errada, mas eram os melhores amigos dele, com certeza sabia. Vê se alguém tá lá ajudando ele. Vê se alguém está visitando ele. Teve um jornalista aí no Brasil que morreu de câncer. Eu não lembro o nome dele, gente. Eu gostava muito que trabalha no Cidade Alerta. No final da vida dele, ele não tinha um amigo que ia visitar ele. Só um jornalista que falou, eu também não sei nomes, que falou que ele ficou sozinho no fim da vida dele. Então, você tem que cultivar amor, você tem que se amar, você tem que cultivar uma boa família. Você tem que... É o que eu penso. Você tem que cultivar um bom lar. Se você tem uma amiga, poxa, parabéns. Fico muito feliz por você, sabe? E conserve essa amizade, porque eu conservo a minha amizade com a minha amiga muito, muito, muito. Tem pessoas na igreja que passam mensagem, que conversa comigo, que me convida para certas coisas. Eu sei que se eu precisar, essas pessoas vão me servir na medida do possível. Sei que se essas pessoas precisarem de mim, eu posso ajudá-las também na medida do possível. Mas é muito bom cada um ficar no seu canto. Muito bom, porque se alguém chegar e falar assim, eu fiz esse mal para Dilcilene, não vai me surpreender.
porque as pessoas fazem esse tipo de coisa com o outro, sabe? Mas tem muita gente boa nesse mundo. Tem muitas pessoas que são amigas há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos, parabéns, mas isso é raro. Isso é raro. Se você fiz exercício, eu tô coçando, tô suando lá na academia. Então, meus amores, vamos conservar o que nós temos e prestar muita atenção nos amigos, sabe? Porque isso, Danilo Gentil me fez abrir a mente, falar, ó, tá vendo? Tá vendo? Sabe? O brasileiro aqui nos Estados Unidos, eu vou falar uma coisa para vocês. No Brasil, todo mundo é amigo, porque vive a mesma vida, a mesma coisa. Quando chega nos Estados Unidos, no aeroporto, ele já finge que não conhece outro brasileiro. E quando eu vim pra cá, eu era muito ingênua, eu vi a voz de um brasileiro no aeroporto, eu sou brasileira também. Já virou a cara, estão andando. E eu tava no shopping com meu marido, e um israelense estava vendendo coisas de cabelo, já viu essa cabeleira minha e já quis me parar para me vender algo. Aí ele falou assim, a minha funcionária é brasileira, de Belo Horizonte, mas ela falou que não quer contato com brasileiro. Aí eu falei para ele assim, eu sei, eu morava na Califórnia e eu percebi que os brasileiros vê a gente falando português e não quer chegar perto. Tem a comunidade brasileira, mas todos têm muitos têm que ser, não ter dinheiro, um ajuda o outro, isso para eles é gratificante. Mas eu vi na Califórnia que eles não gostam de amizade um com o outro. Não gostam. E, inclusive, eu tô falando agora, gente, eu mudei de assunto, da menina no shopping. Aí eu perguntei pro rapaz assim, então você tá perdendo o cliente. Eu fui falsa com ela porque ela merece. Eu falei, então você tá perdendo cliente, porque quantos brasileiros passam aqui pelo shopping e ela não vai mostrar o seu produto porque ela vai ver falando português. Eu falei, aí ele falava pro meu marido em hebraico, porque ele era de Israel, o marido de Israel, por que eles são assim? Eu falava assim, mas no Brasil finge que é amigo do outro, sabe? Aqui não, ela quer ser melhor do que qualquer um e tava lá, trabalhando lá, pagar por comissão. E aí, outra coisa, quando eu estava na Califórnia, eu morei 3 meses na Califórnia e eu fui ao médico. Aí cheguei no médico, eu falei em português com meu marido o tempo todo, sentado, esperando o médico, e a secretária lá só falando em inglês, falando em inglês. Quando eu entrei na sala do médico, o médico falou assim, você é brasileira? A minha secretária é brasileira. Conversa com ela, porque eles não entendem por que nós somos assim. Aí eu peguei e falei para ela, você é brasileira? O médico falou, ela falou assim, eu sou brasileira, eu sou de São Paulo, eu também morei em São Paulo muitos anos, na Vila Mariana. E ela disse assim, olha, toma cuidado, que aqui na Califórnia tem muito brasileiro. Só tem que quando eles escutam você falando português, eles ficam atrás de você para ouvir o que você está falando, mas eles não querem mostrar que eles são brasileiros. Ela falou, eu entendo eles, não é porque eu vim para cá, para os Estados Unidos, para conhecer a nova cultura. Eu não sou obrigada a ser amigo de brasileiro. Ela falou assim, aí foi nesse dia que eu aprendi. Eu falei, tá bom, obrigada. E aí ela me deu essa dica e eu comecei a observar no mercado, que quando eu conversava com meu marido em português, só o olhar, só o jeito, você já vê que é brasileiro. Então, assim, por que eu faço essa pergunta para quem mora nos Estados Unidos? Por que você não quer amizade com o brasileiro? Porque você quer mostrar que você é melhor do que muitos, assim, no Brasil? Eu não concordo com isso. E também tem a comunidade de brasileiros, que um rapaz falou que... Rapaz aí que tinha um podcast, eu nunca mais entrei, ele falou que essa comunidade ajudou ele a montar a casa dele, porque móveis aqui é de graça, qualquer coisa que você vai pegar, você pode pegar de graça, graças a Deus meus móveis são tudo novos. Mas assim, eu já peguei muitos móveis, comprei móveis assim por $10, por $20, coisas assim, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, muito barato. Então, a comunidade brasileira, quando vê que uma pessoa chegou, está precisando, eles ajudam. Aí ele falou, mas quando eu trabalhei e consegui comprar um carro dos meus sonhos, já começou a mudar o sentimento da comunidade brasileira comigo. Aí a mulher dele era advogada, trabalhava como uma babá, e ela conseguiu um dinheiro, eles começaram a morar numa casa melhor, também mudou os sentimentos. Então, assim... Isso também me dá trauma, porque tem uma igreja brasileira 15 minutos daqui, da minha casa, aí eu fico pensando, será que eu vou? Será que eu não vou? Aí meu marido, vai ser bom pro Beno, porque o Beno vai conversar português.
Aí eu fico assim, então essas coisas acabam me fechando, porque eu já tenho aquela do meu país de não confiar muito em amigos, né? Eu falo, vai se dar alguma coisa errada, né? Então, assim, se eu escuto que brasileiro não gosta de se juntar com brasileiro, eu acabo ficando no meu mundo, né? É assim. E amigos, você tem que escolher. Os dedos das mãos são todos irmãos, mas nenhum são iguais. Então eu tenho minhas desconfianças das pessoas e minha terapeuta já tentou mudar isso. Isso parece que não faz sentido, ela querer mudar meus pensamentos. Eu sei que as pessoas são gentis, tem muita gente que quer ajudar, tem muitas pessoas boas nesse mundo, sabe? Mas eu gosto de ficar no meu canto. E também as pessoas não respeitam pessoas que gostam de ficar sozinha. Inclusive meu filho mais velho, ele fala assim, mãe, sabe, eu não consigo ficar igual você, sabe? Não gosta de ficar batendo papo. Até assim, quando eu saio aqui na minha casa, que é um vilarejo muito bonitinho, as casas são tudo iguais, né? Assim, então quando eu saio assim, a vizinha já, oi, quer puxar conversa, a outra, oi, eu trato muito bem. Mas eu não faço questão de vir da minha casa, eu também não faço questão de ir na casa. Eu trato muito bem, gente, com muita gentileza. Então, se você precisar de alguma coisa de mim, da minha família, você pode bater na minha porta, porque é uma senhora muito velhinha, tocar campainha, aqui tem campainha. Tocar campainha é uma senhora muito velhinha, mas eu gosto de ficar no meu canto. E isso é libertador, mas para outras pessoas não. Outras pessoas não entendem porque eu gosto de ficar no meu canto, porque eu tive muitas decepções com essa menina que morou comigo, com essa amiga minha advogada, com muitas pessoas que trabalhou na minha casa e outras mais, sabe? E não sou eu. Se você nunca teve decepção com amigos, parabéns pra você, porque eu só vejo em podcast um tendo decepção com o outro, um traindo o outro, um mentindo do outro. A Ana Maria mesmo, a Ana Hickman, tinha funcionária de 20, 30 anos que servia ela, a Cláudia, fazia tudo por ela. Assim que ela se separou, a pessoa gosta do Alexandre, ela inventou que a pessoa roubou dela, que a pessoa fez coisas erradas com ela, e a pessoa provou na justiça que não fez. Então, não era só uma funcionária, era uma amiga. Então, no fundo, meus amores, a gente tem que ter muito cuidado com as pessoas. Muito cuidado com as pessoas. Esse jogador de futebol, como é que chama? Esse luva de pedreiro. Todo mundo dá razão para ele, como é que chama, gente? O empresário dele processou ele porque ele mentiu, que não entendia nada do que estava assinando, que fazia isso. E todo mundo defendeu ele, acreditou nele. Mas eu, particularmente, eu não acreditei nele em nada. Ele estava entendendo sim o que ele estava assinando. E é uma traição, isso era coisa de amigo. O empresário encontrou ele no meio do nada, ajudou ele a crescer, e quando ele viu que ele estava crescendo e que ele tinha que dividir o dinheiro, ajudar, e ele simplesmente falou, olha, ele tá querendo tirar de mim, faz 4 meses que eu não recebo nada, mas é claro, fazia 4 meses que ele estava começando uma vida, sabe? Uma vida de jogador de futebol, não sei o que é. E então, assim, é traição em cima de traição. E os amiguinhos do Luva de Pedreiro, que ajudava ele lá na bola, lá naquele fim do mundo, naquele campo, sabe? Um amigo dele deu uma entrevista, falou, ele nunca, depois que ele ficou milionário, ele nunca me ligou. Se eu passei mensagem para ele, ele nunca me respondeu. Aí, esses são os amigos. E a vida é assim, sabe? Agora, se você é milionário, você tem melhores amigos. O Roberto Justo já foi traído pelo empresário dele, que era amigo dele. Então, tantas pessoas que são traídas por amizade, e tem gente que não vai concordar comigo. Vai falar assim, não, mas eu tenho meu melhor amigo. Graças a Deus que você tem seu melhor amigo, sabe? Eu também tenho uma grande amiga aqui, há uns 6, 7 anos, sabe? Eu tenho pessoas na igreja que a gente conversa, que são amigos, mas é amigos assim, eles lá e eu aqui, sabe? E sempre deixo claro, se precisar de mim, eu tô sempre junto, né? Assim, eu posso ajudar e vocês podem me ajudar na medida do possível, mas cada um no seu canto. E se falar, porque alguém fez isso com você, eu não vou me chocar, eu não vou entrar em desespero, porque eu já estou acostumada com as pancadas da vida não, a vida é maravilhosa, das pessoas. Fala que o mundo é ruim, que o mundo me faz sofrer. O mundo é perfeito. É as pessoas e nossas decisões,
sabe? Que faz a gente sofrer. Mas o mundo é perfeito. Eu fiz escolhas erradas no passado, não foi o mundo que fez fazer escolhas erradas no passado, sabe? Fui eu mesma. O mundo é perfeito, tá aqui pra gente viver. Então, meus amores, do que eu falei hoje, de amigos falsos, de traição de amigos. E ó, presta atenção com quem andas, porque Deus fala, diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. A Bíblia, diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Não é verdade? Um beijo pra vocês, se inscreva no meu canal e agora eu vou tomar um banho. Ó, gente, tô ficando com um pouquinho de músculo aqui, ó.